Oi galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente, que é um vídeo que eu vou contar um pouquinho pra vocês como que é cursar licenciatura em Ciências Biológicas. Quando a gente começa a estudar, a gente tem contato com as ciências, ou ciências naturais, né, como era chamada antes, que é a disciplina que a gente tem no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Depois do ensino médio, a ciência é dividida a partir do nono ano, na verdade, em algumas escolas, mas mais em tudo, né, em todas as escolas, no ensino médio, a ciência é dividida em três áreas. Então, na química, na biologia e na física. A palavra biologia vem de vida e estudo. Então, bio é vida e logos é estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Quando a gente faz a faculdade de licenciatura em ciências biológicas, eu vou explicar para vocês primeiro a parte de ciências biológicas e depois a parte de licenciatura em si, tá bom? A parte de ciências biológicas, a gente vai estudar tudo referente às ciências e à biologia. Então, a gente vai ter algumas matérias comuns, assim, que são, por exemplo, estatística, matemática, química e física. Na física, a gente também pode ter astronomia, a gente vai ter ecologia, educação ambiental, evolução, algumas coisas, não uma matéria específica, mas coisas relacionadas à saúde no curso e também geologia. Então, isso é uma área mais comum que engloba tudo relacionado a esse mundo natural. Dessas matérias dessa área mais comum, assim, o que eu mais gosto é educação ambiental, sem dúvidas. Eu acho que eu tive contato desde pequena com a educação ambiental, que foi uma das coisas que fez eu escolher cursar ciências biológicas. Então, foram as matérias que eu tive relacionadas à educação ambiental na faculdade, né? Como eu já tô no último ano, então eu já tive essas matérias. Eu gostei bastante, me identifiquei bastante. E também química e física, que eu sempre gostei, né? A química também tem bioquímica, né? Que é a química voltada para biologia, tem umas coisas bem divertidas. E a parte de matemática e estatística aparece em diversas faculdades, não só em ciências biológicas. É uma área comum, assim, o basicão mesmo. Aí, relacionada à vida, a gente tem as divisões das disciplinas, né? Com relação às plantas, nós temos a botânica, que aí ela vai ser dividida em várias partes para eu conseguir dar conta, né, de todos os vegetais existentes, que são muitos, e também aborda um pouquinho sobre fungos, né? Porque fungos, na verdade, ele não é nem animal nem planta, ele é um reino à parte ali, mas às vezes ele é tratado junto em botânica, aí vai variar de faculdade para faculdade, tá bom? Particularmente não é uma área que eu gosto, então eu cursei, tá tudo certo, mas não é uma área que eu gosto, então não é minha praia mesmo. Com relação aos animais, nós temos a parasitologia, que vai tratar dos animais que são parasitas, né, que são vários aí. E nós temos a zoologia, que ela vai abordar de maneira evolutiva, então dos primeiros animais até os mais atuais, assim. Assim como a botânica, ela também aborda os vegetais de forma evolutiva, tá? É uma abordagem padrão, assim, para biologia. Aí, dessa parte dos animais, eu gosto de algumas coisas específicas. Então, eu gosto de estudar aracnídeos, eu gosto de estudar os mamíferos, aves, eu acho bacana. Os outros, assim, principalmente o comecinho, né? Os protozoários, essas coisas assim, não é muito minha praia, não. Mas a gente precisa entender esses evolutivamente mais simples para chegar nos evolutivamente mais avançados, até chegar nos humanos, que é a minha parte preferida. Para a parte de humanos, a gente vai ter matérias como anatomia, fisiologia, biologia celular, né, que vai tratar aí da parte das células mesmo. Claro que aí você pode abranger outros seres sem ser humano, mas acaba sendo mais focado para humanos. Nós temos também a histologia, que é o estudo dos tecidos. A fisiologia, que eu já comentei, ela vai estudar mais os órgãos e o funcionamento geral do corpo. Aí tem a embriologia, que estuda a formação do embrião, tudo. Ai, eu amo, gente, eu amo essa parte mesmo, que é relacionada ao humano. Então, são as minhas matérias preferidas. A anatomia foi,
tipo, eu tive no primeiro semestre, foi, tipo, um amor à primeira vista, assim, com a disciplina. De saber os nomes de todos os ossos, os nomes de todos os músculos. A pessoa apaixonada por isso. É o que realmente eu mais gosto na biologia. E aí tem algumas outras disciplinas também. Para tratar de bactérias, fungos e vírus, a gente tem a microbiologia e, mais especificamente, do sistema imunológico dos vírus, enfim, a imunologia. Nós também temos genética e biotecnologia, que são as coisas mais voltadas à genética mesmo, igual tem no ensino médio, o estudo dos genes, como se comportam, tudo certinho. Tem isso bem mais aprofundado do que no ensino médio. Então, basicamente, da parte de ciências biológicas é isso. Como é um curso de licenciatura, é um curso de formação de professor. Então, a carga de ciências biológicas, ela é menor se fosse comparada a um curso de bacharelado em ciências biológicas, que é para você se tornar biólogo. Aí você vai ter uma carga maior de disciplinas voltadas para essa área específica. Mas é claro que depois de fazer um curso de licenciatura, mesmo sendo para formação de professor, você pode fazer especializações e pós-graduações para ter essa carga horária suficiente para poder ser biólogo com CR Bio, né? Que é aquela certificação mesmo de biólogo. Mas você, com licenciatura, já sai, né, biólogo e professor, então isso que é bem bacana. Com relação à parte específica da licenciatura, isso vai servir para qualquer licenciatura, tá? Primeiro que a licenciatura, ela é para formação de professores, mas professores do ensino fundamental anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, e do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Então, se você gosta de dar aulas, né, gostaria de dar aulas, mas quer dar aulas para crianças pequenas, você precisa fazer licenciatura em pedagogia, que é o que vai te dar a habilitação para poder dar aula a partir dos berçários, maternais, até o 5º ano, tá? As demais licenciaturas são para as áreas específicas. Então, vai ter licenciatura em matemática, licenciatura em história, licenciatura em geografia e assim por diante, de todas as disciplinas específicas que compõem a grade curricular dos alunos, tá? O que você vai cursar nessa área própria da licenciatura? São diversas disciplinas que vão acompanhando durante todo o curso. Os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores em geral, na história da educação que você vai aprender também isso na faculdade, eles passaram por diversas mudanças. Então, antes, esses cursos eram de 3 anos, agora são de 4 anos, pode ser que mude de novo. Então, essas mudanças na grade fizeram modelos diferentes. Então, houve uma época que era um modelo 3+1, por exemplo, que você fazia meio que um bacharelado e aí você fazia mais um ano só de carga pedagógica para se tornar professor. Hoje em dia é tudo misturado. Então, enquanto você vai aprendendo, por exemplo, zoologia, você vai estar aprendendo sobre aranhas, sei lá, sobre os aracnídeos em geral. Enquanto você está aprendendo esse conteúdo, você também vai aprender como ensinar o conteúdo. Então, vão ter trabalhos e provas voltados ao ensino disso. Então, isso é muito bacana, porque já vai te formando conforme você aprende o conteúdo. Mas tem algumas disciplinas específicas da formação de professores, como a didática, história, filosofia e sociologia da educação. Legislação básica para você entender como que se deu e como que se dá a legislação nesse âmbito educacional. A psicologia da educação, algumas disciplinas voltadas ao uso de livros didáticos e paradidáticos, como que usar, como que usa, como saber se o livro é bom, tem diversas questões assim que a gente nem imagina que é necessário estudar, mas faz muito sentido e é necessário. Temos também tecnologias educacionais em geral, não só em uma disciplina, mas em várias. Então, hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, a gente teve uma grande revolução aí no ensino, né? O ensino híbrido, as aulas assíncronas, tudo isso vem para mudar a educação. Então, a gente, como eu ainda estou, né, no último ano de faculdade, então eu ainda tô tendo muito conteúdo disso, os professores se atualizam muito para poder passar isso pra gente. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para dar uma aula remota? Como que eu vou fazer para dar um projeto?
usar a tecnologia ao meu favor. Então, tudo isso vai sendo passado em diversas disciplinas. Eu também vou ter disciplinas específicas do currículo e dos documentos educacionais para eu poder saber o que está sendo pedido. Nós temos agora a Base Nacional Comum Curricular, então como trabalhar com ela, como trabalhar com o currículo, no caso do estado de São Paulo. Também tem aulas de instrumentação, então como que eu vou usar os laboratórios em aulas de ciências. Também para o 9º ano, que já tem um pouquinho de química e física, como que eu vou preparar aulas relacionadas à química e física para esses alunos. Então, todas essas disciplinas vão formar integralmente o professor. Além disso, a gente vai ter disciplinas sobre ambientes formais e não formais de educação, porque não é só na escola que se faz educação, então é função do professor, sim, saber dos outros locais onde se faz educação e levar os alunos para conhecer esses ambientes não formais, ter aulas diferentes, não deixar o aluno ser passivo no processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno não pode só sentar e ouvir o professor falando, ele precisa fazer coisas diferentes. Tem aulas também relacionadas ao planejamento e gestão, para entender como que funciona a escola, qual a função do coordenador, do diretor, do vice-diretor, por que eles existem, o que eles têm que fazer. Então, o professor precisa entender isso. Também tem Libras, né, a língua brasileira de sinais, que ela é obrigatória nos cursos de formação de professores, e isso é muito importante. Além de disciplinas como educação e inclusão, para a gente saber trabalhar em diversas oportunidades. E também tem disciplina voltada às avaliações externas e internas. Então, todas as provas que tem, Prova Brasil, Saresp, Saeb, Enem, para que servem essas provas, de onde que elas vieram, a gente também aprende isso. Outra coisa que tem em várias faculdades são matérias para dar uma formação básica, como eu tinha comentado da matemática, que tem muitos cursos, também tem leitura e produção de texto. Isso tem na maioria das faculdades para você o quê? Saber ler um texto, saber interpretar, dar aquela lembrada, porque não é todo mundo que sai direto do ensino médio e vai para a faculdade. Então precisa dar uma retomada em algumas coisas, então tem na maioria dos cursos. Também tem metodologia do trabalho científico, que é para você saber como pesquisar, como você vai compor aí os trabalhos que tiver que fazer. Tem algumas disciplinas também de tecnologias educacionais, ou coisas do tipo como usar o Word para fazer um trabalho, como usar o Excel de forma adequada. Então, são coisas que ajudam aí no nosso dia a dia de estudante a fazer os trabalhos e as avaliações que são propostas. Isso também ajuda na execução do trabalho de conclusão de curso, tão temido TCC, né? Que você vai ter que escrever um trabalho grande aí sobre um tema específico. As outras coisas que compõem o curso são os estágios, que geralmente é algo em torno de 400 horas, que no meu caso são 400 horas de estágio. Como que é o estágio num curso de licenciatura? Em sala de aula. Então, você vai ter uma parte do estágio para ensino fundamental, uma parte para ensino médio, para poder saber como atuar. Então, você vai observar o professor trabalhando, vai tirar suas conclusões e vai aprender com isso. É bem bacana. E também, como tem na maioria dos cursos, tem uma carga de horas complementares. O que são horas complementares? Horas que você precisa cumprir e entregar relatórios de coisas que você faz fora da faculdade. Então, leitura de livros, claro, são coisas que agregam a sua formação, não vai valer qualquer coisa, né? Precisa que um professor assine que isso valeu. Então, leitura de livros, execução de projetos, assistir palestras, até mesmo na sua faculdade, se tiver palestras, assista. Cursos online, palestras online, lives, filmes, tudo que agregar a sua formação vale como horas complementares, porque isso está realmente fazendo você estudar mais. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe aqui um panorama geral do curso. Expliquei um pouquinho de coisas básicas que tem em todas as faculdades e expliquei a parte de ciências biológicas, que é bem bacana. Mas para não ficar um vídeo tão longo, eu não vou especificar muito. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica de alguma disciplina, tipo, eu queria saber mais sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre a parte de licenciatura, sobre essa parte de estágio, não sei o quê. O que vocês quiserem saber, deixa nos comentários, tá bom? Por favor, curta muito esse vídeo, se inscreva no meu canal e envie esse vídeo para os seus amigos, principalmente se você tiver amigos vestibulandos. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente que está em dúvida sobre escolher ou não um curso de licenciatura ou um curso de ciências biológicas.
Então, é isso. Espero que vocês gostem muito desse conteúdo, certo? Um beijo e até o próximo vídeo!